Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Primeiro, programa esportivo da ABCD Maior, que nessa semana, né, como não poderia ser diferente, fala sobre o clássico Diadema entre CAD e Água Santa. O CAD mais uma vez venceu o Água por 2-0, o Guilherme acompanhou de perto essa partida. E aí, Gui, o que você achou desse jogo aí? Jogão, né? Um jogão de bola, mais uma vez mostra o equilíbrio da competição, dos times de Diadema também, mas da competição em geral. Não tem favorito, a Água Santa vinha bem aí, ganhando todos os jogos. Já no ano anterior já tinha empatado, perdeu esse. É natural, né? Que o Água Santa é um time ruim, eles aprenderam a jogar bola. Natural. E o CAD também não vinha resultados tão bons e conseguiu vencer de novo o clássico, né? 2 clássicos em Diadema, os 2 primeiros da história do Diadema futebol profissional, 2 vitórias do CAD. Já tem gente lá falando que é freguês. A torcida do CAD já está chamando a Água Santa de freguês. Mas foi um jogo muito bom, muito bem disputado. O CAD achou um gol rapidinho, com 1 minuto de jogo. Fez 1-0. O Água Santa precisou correr atrás do resultado. No primeiro tempo criou os chances, usou muito o jogo inteiro a bola parada, né, que é uma arma realmente que treina na marca todo dia, né, o Água Santa. Aquela bola cruzada na área, porque o campo é pequeno, então qualquer bola na área. A defesa do CAD muito bem, né, conseguiu neutralizar, o goleiro muito bem também. No primeiro tempo deu mais Água Santa, depois do gol do CAD, e no segundo tempo o CAD recuou, jogou atrás da linha da bola, marcou bem, saiu com tranquilidade. No contra-ataque achou o segundo gol com o William, que é o artilheiro dos clássicos agora, né? Fez um gol no primeiro jogo e fez um gol agora no segundo também. Por mais que seja reserva, entra e faz gol. Fez 2-0, o Água Santa ficou nervoso, não conseguiu achar muito bem suas jogadas depois, continuou assistindo na bola parada, não achou o resultado. Mas uma grande festa, a torcida do Água Santa deu show, né? Que era menor quantidade, mas lotou a parte deles, destinada a eles muito bem e apoiou o tempo todo. A torcida do CAD está crescendo, mas mesmo assim, número bom. 3.700 pessoas estiveram no jogo. Muito legal mesmo, o público. Uma grande festa para Diadema, e agora os 2 em primeiro lugar, né? O CAD, no critério de empate, está na frente, mas os 2 com 13 pontos lideram o grupo 8 aí da segunda divisão do Paulista. É verdade, eu queria destacar no CAD a força do conjunto, né? Que nem você falou, o William veio do banco de reservas e marcou um gol super importante. No primeiro jogo entre os times, o Marcão, que é o atacante reserva, também entrou e marcou o gol da vitória. Então acho que o CAD está se destacando nesse ponto, né? Tem um conjunto muito forte. O William tem 6 gols, é um dos artilheiros do campeonato, acho que o 3º ou 4º artilheiro. Exatamente. É importante destacar isso. E agora restam 3 rodadas para acabar esse primeiro turno, essa primeira fase. E pelo que eu olhei na tabela, o CAD e a Água Santa estão bem próximos da classificação mesmo. O CAD tem 2 partidas em casa contra os 2 times de Santos. Isso. E o Água Santa tem um jogo em casa e enfrenta o Mauense, que praticamente é um saco de pancadas do campeonato. Então acho que a terceira vaga fica entre Portuguesa, Santista, Jabaquara e talvez o São Bernardo. O São Bernardo que venceu a Santista na sexta-feira, um jogo muito confuso também. Exatamente, né? Acompanhei lá no Baetão o jogo do São Bernardo, jogou muito bem. Isso tem que se destacar, jogou com uma intensidade muito grande, aquele negócio de final de campeonato mesmo. Passarelli, até conversei com ele depois do jogo, o técnico, né, do Esporte Clube, e ele dizia que ele já antes do jogo incentivou demais o time, vamos entrar como se fosse uma final mesmo, e entraram assim, por isso que ganharam. Tiveram dificuldades, o Portuguesa Santista, como já esperava, é um bom time mesmo, tem o Edson Pio, o Santo André como meia, o zagueiro Preto do Santos, né, que foi campeão brasileiro com o Santos, também está lá passando sua experiência, é um time muito bem organizado. Né? Deu muitas dificuldades realmente para o Sobrado, mas o Sobrado soube na força, na vontade. No comecinho do segundo tempo achou o primeiro gol, abriu o placar e aí trouxe a Briosa para cima, deu o contra-ataque, foi lutando, o jogo passando, e aí a grande cena foi no finalzinho do jogo, né? Uma falta para a Portuguesa Santista na área, o goleiro foi para a área para tentar o cabeceio, fez o levantamento, a zaga do São Bernardo tirou. No contra-ataque o Dieguinho partiu sem goleiro, foi para até dentro do gol, só fez o gol. Na comemoração, o São Bernardo comemorou, aquela coisa toda, aquele chupa, né, que é natural dos jogadores. Fechou o pau. O zagueiro da Portuguesa Santista, Natan, foi para cima do zagueiro do São Bernardo, o Matheus, começou uma discussão, fechou as 2 comissões técnicas e os bancos começaram a se enfrentar, e aí virou várzea, né? Ficou um negócio meio feio, né? A gente não pode elogiar isso nem achar bom, porque realmente ficou feio ali, torcedores se assustaram um pouco, tinha pouca torcida, né? Muita gente de idade, crianças, né? Então o pessoal até me assustou, porque ficou meio feia a situação. Não chegou a uma pancadaria, foi mais aquele empurra, mas de qualquer maneira não é muito legal. O São Bernardo com essa vitória foi a 9 pontos e ainda briga bastante pela classificação. Por quê? Os outros times que estão à frente vão se enfrentar. Um vai tirar ponto do outro. O São Bernardo, além de, claro, conseguir tentar as vitórias,
pode contar com o resultado do outro para conseguir a classificação. O Passarelli falava sobre isso e ele falou, olha, lógico que a gente está pensando em 3 jogos, 3 vitórias. Em 3 jogos, 3 vitórias a gente está classificado. A gente vai tirar pontos dos outros, ele fez as contas dele. Mas não é assim, primordial vencer os 3 jogos. Tem que vencer e pensar também nos resultados dos adversários. Acho que a grande surpresa a gente já pode citar é o Jabaquara perdendo ponto para o Mauaense, né? O empate ontem 1-1 em Santos, o jogo, né? O Jabaquara que venceu, por exemplo, o clássico contra a Portuguesa Santista, bem, venceu por 3-1, conseguiu empatar com o Mauaense em casa. Poderia ter chegado também aos 13 pontos, empatado com os times de Diadema, deixado o adversário, seu maior rival, fora da zona de classificação, né, em quarto, a Portuguesa Santista, não conseguiu, empatou só com o Mauaense. Pelo menos o Mauaense conquistou seu primeiro ponto, é um ponto positivo para o ABC dele. Na verdade, acho que no fim das contas, o grande adversário do São Bernardo é a Portuguesa Santista. Isso. Porque o São Bernardo está 2 pontos abaixo do Jabaquara, só que o Jabaquara deu uma olhada na tabela, enfrenta o CAD e a Água Santa lá em Diadema. É muito complicado. Deve perder as 2 partidas. Então, no fim das contas, o Sport Clube de São Bernardo precisa vencer, passar a Portuguesa Santista. Eu acho que 3 pontos acima. Tem chance de os 3 times do ABC realmente passarem. Eu acho que, lógico, a dificuldade do São Bernardo é um pouco maior, mas há chances. Só para completar a segunda divisão, agora vai ter uma parada para disputa da Copa das Confederações. O campeonato só volta daqui um mês, assim como vai acontecer também na Série D do Campeonato Brasileiro, onde o Santo André venceu no sábado, Vila Nova, belo resultado do Ramalhão, enfrentando os principais times de Minas Gerais, tirando os grandes de lá. Eu achei até uma vitória surpreendente, Guilherme, que você... Pelo que eu pude acompanhar, eu conversei com alguns torcedores que estiveram no estádio, eu estava fazendo o jogo em Diadema, né? O Santo André não jogou bem. Não jogou bem, jogou o suficiente de bola mesmo, mas venceu, é isso que importa. Eu acho que o Santo André, antes dessa parada da Copa das Confederações, enfrentou seus 2 adversários mais fáceis, será que a gente pode dizer isso, do grupo. Conseguiu um empate fora, difícil lá em Santa Catarina contra o Marcílio Dias, e uma vitória em casa contra o Vila Nova. Tá ótimo, né? Dentro acho que do planejamento era isso mesmo, uma vitória em casa e um empate fora. Vai agora na volta, lá em julho, vai receber a Penapolense. Jogo difícil, né? A gente conhece a Penapolense aqui. E depois vai enfrentar o Juventude antes do retorno, né? O Juventude é o principal candidato no grupo. Mas, de qualquer maneira, os resultados chegaram, vieram, perfeito, né? Não tem nem que muito discutir. E vai ter, com esse mês de parada aí, é o tempo para continuar trabalhando, para o Dedimar continuar. Esses jogadores, chegaram muitos jogadores, esse Miller Fernandes fez o gol da vitória, já vinha se destacando nos treinos, né? O garoto que foi pedido pelo técnico do Dedimar. Então, acho que com esse tempo de treinamento agora o Santo André tem tudo para brigar aí. Até um pouco inesperado, como você disse, sim. Eu acho que sim, pelo que a gente vinha vendo do trabalho. Tomara, com esse tempo aí, melhore ainda mais e possa fazer frente aos mais difíceis do grupo. E não podemos deixar de destacar o Elvis, que marcou o primeiro gol do Santo André. Até dar os créditos aí para a SPN Brasil, a matéria do repórter Vladimir Bianchini. O Elvis é o primeiro jogador a participar das 4 divisões do Campeonato Brasileiro pelo mesmo clube. É um grande feito, né? Exatamente. O Elvis, jogador histórico aí do Ramalhão. É um cara no Santo André que não joga só porque tem proposta do Santo André. É um cara que você sente que gosta mesmo do clube, né? De verdade. Você vê, ele vai na torcida e comemora a torcida e vai lá para arquibancada e conversa com todo mundo. É um cara muito interessado pelo Santo André. Isso é difícil hoje em dia, né? Não é questão só de dinheiro e tudo mais. Com certeza, não com certeza, mas ele tem uma carreira boa, contatos. Ele deve ter tido propostas melhores, talvez, para disputar outras divisões, uma Série C, quem sabe. Mas ele deu preferência ao Santo André. Isso é muito legal, eu acho muito bacana. O Elvis é um jogador que, querendo ou não, está marcado mais, não só por esse fato, pelo título da Copa do Brasil. Ele fez gol dentro do Maracanã em cima do Flamengo. Não é qualquer um, né? Na história do Santo André é um jogador muito importante. Tem que aplaudir mesmo, a matéria da SPN Brasil está de parabéns. É verdade. E pra gente encerrar esse primeiro, vamos falar sobre o São Caetano, que é o único time que ainda joga, antes dessa parada para a Copa das Confederações, que eu não vejo muito sentido. Segunda divisão do Campeonato Paulista, para que parar? Não tem nenhum jogador em nenhuma seleção, Série B, Série D também, mas tudo bem, vamos lá, foi só um desabafo aí. O São Caetano perdeu do Bragantino por 1-0, parecia que iniciava uma reação, mas perdeu de novo, Guilherme. Perdeu e amanhã enfrenta o Oeste fora de casa. Difícil também, a situação do São Caetano. Esse começo do campeonato a gente esperava já dificuldade, mas não tanto, né? 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória é pouco, né? O Veiga sabe disso, mas dentro de um planejamento tá andando. Ele tinha dito já que na 5ª, 6ª rodada o São Caetano começaria a pegar uma cara, começaria a funcionar um pouco melhor. Agora, com essa parada da Copa das Confederações, talvez seja o momento, né? Eu acho que pode ser o momento de acertar o que falta para voltar. Nessa volta é que a cobrança tem que ser feita. Eu acho que nessa volta da Copa das Confederações, depois de um mês, a gente tem que chegar no São Caetano e falar, e aí?
vai realmente disputar esse acesso, vai ser um time, ou vai ganhar um jogo, empata 2, perde outra, fica aquele lenga-lenga, os jogos vão passando e não tem resultado no meio da tabela ali. Não é muita vantagem, né? Então depois dessa parada eu acho que é importante. Perdeu o Bragantino, que era um time que o Veiga conhece muito, a gente já falava sobre isso, né? O Veiga formou aquele time do Bragantino, mas não teve jeito, na força, na vontade, o Bragantino acabou vencendo. Eu acho que o resultado médio amanhã é um empate, né? Mais uma derrota vai complicar um pouquinho a vida, vai com a dor de cabeça maior para essa parada. Talvez o empate amanhã em Itápolis não seja o maior resultado contra o Oeste. Ok, Guilherme. Não podemos deixar de mencionar também o São Bernardo Futebol Clube, o Tigre, que nessa terça-feira vai apresentar um lateral direito, será o último reforço para a temporada. Exatamente. O São Bernardo já pensando na próxima temporada e vamos acompanhar de perto também a apresentação, vocês podem ler no site do ABCD Maior. E terminamos essa edição do... Queria só mandar um abraço ao amigo Robson, o pessoal da Scania lá que assiste sempre o programa, está acompanhando. Um abração e continuem assistindo aí. É isso aí, pessoal. E façam comentários lá no vídeo no YouTube. Semana passada teve 2 comentários, pessoal pedindo convidados. Estamos correndo atrás de convidados. Aí semana que vem que vai estar parado o futebol, vamos ver se a gente consegue trazer alguém. É verdade, Guilherme? Falou aí, pessoal. Um abraço. Boa semana.